Deus é bom todo o tempo todo. Hoje é noite de ceia e Deus colocou uma palavra no meu coração que, na verdade, aconteceu há alguns dias. Eu estava vindo para a igreja e tinha uma pessoa vindo comigo de carona e nós estávamos conversando sobre alguns assuntos e naquele momento Deus me deu a palavra sobre o assunto que nós estávamos conversando. Então eu queria que você se desligasse de lá de fora agora. Eu queria que você desligasse verdadeiramente dos problemas, das lutas, que você pudesse focar naquilo que os céus querem falar com você hoje, que você possa verdadeiramente entender algumas situações na sua vida que não fazem sentido. Deus falou muito forte ao meu coração que essa é uma palavra de resposta e também uma palavra de chacoalhão, para que a gente saia da zona de conforto. O texto é um pouco impactante, o tema, mas preste muita atenção. O tema da mensagem é: a zona de conforto é uma ferramenta de Satanás. Pô, pastor, mas é Santa Ceia, pega leve. Então, a zona de conforto, eu podia ter até mudado depois o tema. É uma das mais poderosas ferramentas de Satanás. É uma ferramenta de paralisia. É uma ferramenta que impede você de acessar os planos, os propósitos de Deus. E o texto que nós vamos ler hoje é muito conhecido, uma história muito conhecida. Marcos 10, 46 até 52. Pegue sua Bíblia, vê no telão, celular, aonde ficar melhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pela estrada. Amém? Amém? Todo mundo conhecia essa história de Bartimeu. Eu já preguei o ano passado esse versículo. Só que Deus me deu uma visão e me fez entrar um pouco na história, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco hoje. Então você imagina aquela cena, uma estrada movimentada, empoeirada, tinha muita poeira naquela época, saindo de Jericó. Então pessoas caminhando, comerciantes falando, aquela bagunça, animais, barulho, pessoas, falação, poeira levantada, aquela multidão. E no meio dessa multidão existia um homem, que praticamente ninguém o via, um homem que ninguém percebia. Aquele homem, ele não andava, aquele homem não estava participando daquele momento, ele estava jogado ao canto, esquecido, literalmente sentado à beira do caminho. E o nome dele? Bartimeu, o famoso cego Bartimeu. Ele era mendigo, ele era cego, esquecido, rejeitado, jogado verdadeiramente às traças. Todos os dias ele estendia a mão pedindo algo. Quando ele estendia a mão, algumas moedas caíam,
alguns gestos de misericórdia, muita humilhação, mas também tinha muitas pessoas que passavam e nem olhavam, fazia de conta que ele não existia, fazia de conta verdadeiramente que ele era um nada, ele não saía dali, a vida dele continuava ali, à beira do caminho. E sabe o que é mais triste que Deus colocou no meu coração? O mais triste de tudo é que Bartimeu já tinha se acostumado com isso. Bartimeu já tratava aquilo com normalidade. E aí, a gente começa a pensar, isso é muito sério, porque existem prisões que nós vivemos, que nós já nos acostumamos, que não tem grades, prisões que não tem correntes, não tem cadeados, prisões que a gente verdadeiramente se sente até confortável, prisões aonde a gente permanece porque sempre foi assim, prisões que você até olha para o lado, em volta, e você é livre, mas você não sai daquele lugar, você permanece, e essa prisão se chama zona de conforto. Mas para quê, pastor? Para que eu vou mudar? Para que eu vou fazer isso? Para que eu já me acostumei, pastor. Estou sentado aqui, de vez em quando ganho uma moedinha, de vez em quando alguma coisa diferente acontece, quando eu preciso já está tudo resolvido, as pessoas ali já me conhecem, eu estou seguro. Sabe o que é mais engraçado? Porque Satanás não precisa destruir ninguém. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas. Satanás não precisa destruir nada, ele só precisa fazer a pessoa se acostumar com esmolas, se acostumar com uma vida pequena, se acostumar com, tá bom assim, pastor, não estou afim de me incomodar, pastor, já estou velho para isso, pastor, já acostumei, sempre foi assim, não vou mudar, pastor, agora não adianta, não, ela não vai mudar, ele não vai mudar. É muito engraçado porque a zona de conforto faz a gente aceitar qualquer coisa. A zona de conforto faz a gente entender que esmolas são bênção. Já tem gente que está começando a apanhar. A zona de conforto faz as bandejas do inferno parecer um grande banquete. Mas eu sempre estive aqui. Pastor, mas assim, mudar agora? Ou tem aquela também, né? Não, pastor, eles precisam de mim. Eu pensava assim uma vez, Deus me deu uma chapuletada, lembra, amor? Deus mandou tomar uma decisão uma vez. Vou abrir meu coração, como eu sempre faço. Protege a minha boca, Senhor. Não, brincadeira, hoje não é sério. Deus falou assim para mim, tal coisa vai acontecer, você vai ter que fazer tal coisa. Era uma dissolução. E aí eu falei, não quero, não vou fazer, porque imagina, a pessoa, o que vai ser? Precisa de mim, a pessoa, e eu me sentindo Jesus, né? Me sentindo o Salvador em vez de me sentir o salvo. Então, porque eu, imagina, eu sou o cara. Aí Deus pegou uma profeta lá na minha casa. Como é que ele falou, amor? Por acaso é melhor ter aliança contigo do que comigo? Eu falei, sabe brincar, ignorante? E é sobre isso. Às vezes, aquilo, além de uma arrogância dentro de mim, era só o simples fato de uma zona de conforto, de não querer tomar decisões difíceis, porque decisões difíceis geram conversas difíceis, e conversas difíceis geram às vezes encerramentos de ciclo. Às vezes as conversas difíceis vão fazer com que lugares que hoje você pisa, você não pise mais, rodas de amigo que você frequenta, você não frequente mais. A conversa é difícil, que é aquela que a gente tenta evitar para permanecer nessa zona de conforto, naquilo que eu já estou acostumado há tanto tempo, ou a gente fica se prendendo também a uma gratidão
que se torna uma responsabilidade e um peso. E tudo isso faz a gente permanecer na zona de conforto, faz a gente não querer mudar, faz a gente não querer verdadeiramente acessar o novo de Deus, mantendo tudo bem. A gente acabou de dizer, a Bíblia diz, Bartimeu estava sentado. No grego, eu fui estudar, e a palavra é aktetos, significa instalado e estabelecido, porque é isso que a zona de conforto faz. Você se sente parte daquilo dali, e você não quer sair daquela situação, você quer permanecer. É como se a gente esteja estacionado naquela realidade, e não queremos mudar de realidade. Só que, com o tempo, ele aprendeu. Ele aprendeu onde sentar, como pedir e como sobreviver. Entenda uma coisa, a zona de conforto é o lugar onde muitos chamados são enterrados. Grava isso no seu coração. Eu vi muita gente enterrar chamado ou manter um nível igual por zona de conforto. Às vezes, algumas coisas não fazem sentido para nós. Às vezes Deus, Ele nos leva em lugares para despertar em nós uma visão diferente. Por isso que eu digo, nós temos que estar em movimento. Nós não podemos ser uma igreja paralisada na mesmice, na mesma coisa. Nós temos que estar atento à presença, à voz, o chamado do Senhor. Doa quem doer. As pessoas já falam, nós somos a igreja diferente, a igreja X, a igreja Y. Gente, o evangelho é o mesmo. Então, entenda, o que o diabo às vezes está fazendo é enterrando o seu chamado. É cravando as raízes dos seus pés em uma zona de conforto para que você se acostume a viver no de esmola. Para que você não viva, para que você apenas sobreviva. Mas pastor, lá eu sou reconhecido, lá eu sou importante. Homens, talvez os céus estão dizendo, chega. Você está preocupado em agradar as pessoas à sua volta e está esquecendo de perguntar para mim o que verdadeiramente me agradaria. Entenda que a geografia do milagre é aonde o diabo não quer que você esteja. O diabo sempre vai querer te manter longe da geografia do milagre. Porque aquilo que a gente fala, em ambientes proféticos, palavras viram decreto. Bartimeu, a gente aprende mais. A zona de conforto faz você acreditar que nada vai mudar. E eu estudando sobre isso na madrugada. É muito engraçado porque Bartimeu estava ali, Bartimeu estava acostumado com aquela rotina, alguns olhavam, não olhavam, mas em resumo, era o que ia acontecer. E um dia, Bartimeu ouviu algo diferente. Talvez hoje é a noite de você ouvir algo diferente. Jesus de Nazaré está passando. Eu vou falar de novo, só tem crente desse lado aqui. Jesus de Nazaré está passando. Parece que um despertador foi dentro dele. Uou, quem? Jesus de Nazaré. Em Marcos 10:47 diz que ele começou a clamar. No grego, no original diz que ekrasen significa gritar desesperadamente. Então ele começou a gritar desesperadamente. Não era uma oração educada, não era Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui agora, me ajuda, por favor, que venha sobre nós a sua graça, não, o texto diz que ele gritava, ele berrava por socorro, algo dentro dele mudou, era um grito de sobrevivência, e é isso talvez que está preso dentro do seu coração. Você hoje está preocupado em fazer orações bonitas, ensaiadas, sendo que agora você precisa gritar, se libertar, falar: Deus, eu não aguento mais viver nessa posição, eu quero viver conforme o Senhor quer, porque nós somos paralisados pela zona de conforto.
Entenda uma coisa, sabe quando o milagre vai começar a acontecer na sua vida? Sabe? Quando a acomodação que você se encontra acabar. Saia dessa acomodação que você não consegue se movimentar. Para de ficar inventando desculpas sobre circunstâncias e pessoas, trazendo responsabilidades e pesos dos outros para não se movimentar, para não ir para a geografia do milagre. Levante, grite, dê um berro de sobrevivência hoje e fala: Senhor, me movimenta, eu não quero mais viver de esmola de Satanás, eu não fui feito para sobreviver, eu fui feito para viver, para glorificar o teu nome, para cumprir os propósitos. E sabe o que mais protege a zona de conforto? As vozes erradas, pessoas que ouvem vozes erradas. A maior proteção da zona de conforto são as vozes que a gente escuta. Tem tanta gente confundindo voz, tem tanta gente dando autoridade para vozes erradas, tem tanta gente ouvindo coisa que não deveria estar ouvindo. Isso só faz permanecer na zona de conforto. E às vezes a zona de conforto faz você sair exatamente da geografia que você deveria estar. Por quê? Porque alguns ambientes começam a provocar você a ponto que não tem como você permanecer como você está. E aí às vezes as vozes erradas, a zona de conforto fala: não, sai daí que aí não é teu lugar. Para que você permaneça paralisado. Para que aquilo não gere dentro de você a transformação que o Espírito Santo quer fazer. Então entenda, quando ele começa a gritar, um grito de sobrevivência, o que as vozes falam? Fica quieto. Para de gritar, não atrapalha, você não é nada, você não vai conseguir, se cala, não incomoda, Bartimeu. Sempre que nós decidimos mudar, algumas vozes aparecem para nos paralisar. Todas as vezes que a gente decide mudar, a gente começa a ouvir vozes erradas. Então entendam o que Deus está querendo falar conosco. Algumas pessoas preferem nos ver acomodados do que transformados. Tem muita gente ao nosso redor que a gente acha que está sonhando conosco. Tá não. Não tá não. Até enquanto você está um pouquinho mais baixo, ele está te impulsionando. Empatou, já deu ruim. Quando tu sobe, mas isso é só para mim, para vocês é diferente. Então entenda, fecha o ouvido para as vozes erradas, queridos. Seu amigo é Jesus. Quem você tem que ouvir é Jesus. A gente fica ouvindo muitas pessoas, e a vida nos chama para alguns momentos de decisão, como a gente entendeu com Bartimeu. Então vamos relembrar de novo, porque eu preciso te relembrar. Bartimeu estava em uma condição, Bartimeu estava num momento aonde ele estava desde sempre, sentado à beira do caminho, no meio de uma multidão, não sendo nada, permanecendo vivendo de esmolas, do necessário para sobreviver, até que um dia ele escuta algo diferente. Jesus de Nazaré está passando, então é um momento de decisão. Eu vou permanecer do jeito que eu estou, ou eu vou começar a fazer algo diferente? Então o texto diz para nós que o quê? Que ele começa a gritar, berrar: sobrevivência, eu não aguento mais, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero sair dessa situação. E aí, o texto diz que Jesus ouve e manda chamá-lo. Os homens chegam até Bartimeu e falam: o quê? Ei, levanta, te anima, pois ele mandou te chamar. O texto que nós lemos fala o quê? Ele dá um salto, ele pula, porque ele não era aleijado, ele era cego. Então por que ele estava o tempo inteiro à beira do caminho?
Porque às vezes as circunstâncias que você vive faz você até pensar que você é coisas que você nem é. Ele não precisava estar sentado à beira do caminho o tempo todo. Ele não era um aleijado, ele só era cego. O texto faz o quê? Diz que ele pula, ele salta, e aí vem, ele joga a capa. Sabe por que a capa na cultura? Era dos separados. A capa era um selo de você não vale nada, você é um problemático. A capa era que dizia assim: você é um nada, você é um separado. A primeira coisa, quando Jesus chama ele arranca a capa. Talvez hoje o que Jesus está falando para você, está na hora de arrancar a capa. Você é um filho amado. Hoje Ele te trouxe para você sentar à mesa, isso é um chamado. Vem, chama Ele, senta aqui comigo. Então, naquele tempo, os mendigos, os cegos usavam essa capa, porque era um selo, era uma identificação, era um crachá. Nós não temos um crachá de voluntário? Ele tinha um crachá. Eu sou cego, mendigo, eu sou nada, eu sou escória. E a primeira coisa que ele faz é arrancar aquela capa. Entenda que às vezes nós carregamos capas como identidades. Bartimeu usava aquela capa porque era a identidade dele. Qual capa você está usando? Como que você tem se apresentado? Como que você tem chego na presença de Deus? O que você tem feito? Por quanto tempo você vai permanecer na beira do caminho? Por quanto tempo você vai se apresentar com uma marca de algo que você não é? E é sobre isso que acontece. Aquela capa representava sobrevivência, posição social na época, mas era ela uma identificação. Mas lendo o texto no original, você vê que Bartimeu, ele teve uma reação radical. Ele não simplesmente, Jesus me chamou, que legal. Não. Ele faz algo radical. Ele pula, ele lança fora a capa. E é isso que nós temos que fazer muitas vezes em nossas vidas. Nós precisamos ter decisões radicais. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Sabe por quê? A gente se preocupa tanto com os outros, e numa primeira oportunidade os outros viram as costas para você. Então, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer, não o que os homens acham que é correto. Bartimeu não ficou quieto, Bartimeu não ouviu as vozes, ele só ficou com aquela frase: Jesus está passando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me libertar, ele faz algo radical, ele salta, ele joga a capa. E é isso que nós temos que fazer nessa noite. Porque o saltar no original, se você for estudar, ele tem um termo que eu nem sei falar direito, anapeseias, que significa saltar impulsivamente. Isso quer dizer o quê? Impulsivo é, eu não preparei, eu não calculei, eu não estava pronto, eu só fiz. E às vezes é isso que a gente tem que fazer para cumprir o nosso propósito. Porque a gente calcula muito, a gente pensa muito, a gente prepara muito e no final a gente não faz nada porque dá ouvido para as vozes erradas. Aí você vai permanecer exatamente onde você está. E daqui 6 meses eu vou estar aqui pregando e você vai estar escutando a mesma coisa e nada mudou na tua vida. Meu Deus. Você vai continuar à beira da estrada, recebendo esmolas, vivendo em uma situação que para você está tudo bem. Pastor, eu prefiro do que... não gosto dessas coisas, não gosto de mudança. Mudar de emprego, meu Deus, coisa chata. Estou tão bem aqui. Pastor, eu acho que eu não sei fazer outra coisa não. O quê? Mudar de igreja? Meu Deus do céu. Eu gosto tanto daquele pastor meio doidinho lá da Kairos. Irmão, se Deus está falando para você mudar de igreja, você tem a minha bênção agora. Todo mundo que vem falar para mim, Deus falou comigo, eu nem completo a conversa. Eu falo, está abençoado. Como é que eu vou entrar em disputa com Deus, irmão? Eu sou bobo, mas não sou burro. Assim como tem gente que vem, pastor, eu estou na dúvida, tanto tempo naquele ministério, pastor, mas Deus está me incomodando para ficar aqui na Kairos.
Eu falo, irmão, nessas guerras tua com Deus eu não vou entrar. Pode perguntar, tem um monte de gente que vem falar para mim aqui, hoje está aqui até. Eu falo, irmão, estamos aqui. Nunca que eu vou dizer, aqui é melhor do que lá, não existe. O que existe são tempos, são temporadas, são estações. Você tem que estar atento à voz do Senhor, para que você não esteja na geografia errada, na estação errada. É isso. Então nós somos uma família, e família é isso, família abençoa, envia, recebe, cuida, ama. Então sempre vão ter a nossa bênção, para chegar e para sair, irmão. E vou te dizer que no início nós ficava triste. Claro que eu continuo triste no lado humano, mas eu entendo que são propósitos, e está tudo bem. Só que aqui não é ideia de falar de igreja, é para falar sobre a zona de conforto da sua vida. Às vezes no seu casamento, você está tão acostumado com o casamento do jeito que está. Ah, pastor, ele é assim, te acostumei. Às vezes tu passa 5, 10, 15, 20 anos aguentando aquele traste. Orou para ver o Sérgio Malandro no cavalinho branco, chegou o Shrek. Todo mundo assistiu o filme da Xuxa, né? Eu assisti, era tão bonitinho no final. Orou pela princesa, recebeu a Fiona. Irmão, é o que tem, vamos arrumar isso aí. Quem veio no de casais? Quem estava aí? Foi bênção, né, gente? Quem não veio tem que vir. Foi muito legal, teve até noivado. Oh, meu Deus do céu! Teve irmão voltando ao primeiro amor, foi uma loucura. Eu estou brincando, mas é sério. É muito triste quando eu vejo propósitos sendo enterrados, só pelo fato de não querer uma mudança, só pelo fato de achar que precisa ter razão todas as vezes, só pelo fato de achar que está no controle. E Deus tem falado tanto sobre isso, Deus tem falado tanto em mudar. Não é porque você era assim que você vai permanecer assim, não é porque você estava lá que você precisa permanecer lá. Não deixe que a zona de conforto enterre seu chamado. Não deixe que a zona de conforto faça com que todos os sonhos de Deus sejam atrasados. A promessa é sua, ninguém vai arrancar de você. Quem prega isso, está em pecado, perdeu promessa. Não existe isso, a Bíblia não fala isso. Mas você está atrasando algo que Deus quer fazer. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que vive no deserto, mora no deserto, faz casa no deserto e permanece no deserto. Joga no Google o que é deserto. Acha para mim qual que é o CEP do deserto. Deserto não tem CEP, porque deserto não é lugar para você morar. Deserto é lugar de passagem. E tem gente que insiste em morar no deserto, porque é mais tranquilo, é mais fácil, tem menos gente, não me incomoda. E o que Deus está falando para nós é sobre isso. Que a gente faça algo, às vezes, sem calcular, sem pensar, sem projetar, apenas faz, como fez Bartimeu. No original diz que ele saltou impulsivamente, sem calcular, ele só saltou, jogou a capa. Eu fico imaginando a cena, ele pulando, jogando a capa, sem enxergar nada, sem ver nada. Ele só fez. Então entenda o que Deus está cobrando de nós. Coloque a sua mão no seu coração por um momento. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo agora, com todo o seu coração, se existe alguma capa que você ainda está segurando e que Ele quer que você arranque nessa noite. Busque entender no Senhor. Senhor, existe alguma capa? Existe algo que o Senhor quer que eu arranque da minha vida? Existe alguma circunstância, situação, decisão, algo que eu preciso fazer para viver o seu propósito? Pergunte isso. Talvez seja um medo, talvez seja, um pecado escondido, talvez você insiste em apresentar identidades antigas, talvez você está acomodado espiritualmente, permanecendo no lugar que não é para você permanecer, amizades que não é mais para você ter, aplicando o seu dom e o seu chamado em lugares onde talvez já passou o tempo, já passou a estação, e talvez só por causa de uma coragem, ou de uma autorresponsabilidade que você mesmo criou. Talvez é o emprego que Deus está tentando te tirar e você insiste em permanecer, pensamentos, pessoas que Deus já matou e você insiste todos os dias reviver, lembranças, dores, traumas. Qual é a capa que você precisa arrancar hoje? Pergunte.
Você precisa, hoje o que o Espírito Santo está dizendo é que Ele vai responder a sua pergunta. Só que daí a grande questão é, você está pronto para dar um pulo impulsivo? Você está pronto a arrancar essa capa, doa quem doer? Sem agradar a homens, mas agradar aos céus? Sem enxergar como fez Bartimeu? Ele era cego, ele não estava enxergando nada, ele só ouviu: Jesus de Nazaré está passando por aqui. E toda decisão vai trazer para você um medo, uma insegurança. Mas hoje lembre-se, Jesus de Nazaré está passando por aqui, e Ele manda te chamar. Por mais que vozes no seu coração e na sua mente está dizendo: não é contigo, não tem nada a ver para você, isso não faz sentido contigo. São as vozes daqueles homens do texto dizendo: ei, fica quieto, não fala, não atrapalha. Mas era com ele sim, é com você sim, é com cada um de você que Deus trouxe aqui nessa noite. É você que Ele está chamando, é você que Ele quer responder qual é a capa, é você que Ele quer gerar transformação. É você que Ele quer que volte a enxergar coisas que talvez você não enxerga mais. É você que talvez está vivendo como um aleijado e na verdade é só cego. É você. Não deixe que as vozes te paralisem. Entenda esse milagre que aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Sabe para onde ele foi? Direto dali? Para Jerusalém. Ele saiu dali, fez um milagre e foi para a cruz. Ele pedia só ir embora. Ele sabia o que ele ia viver depois de alguns dias, mas ele decidiu fazer algo por alguém, e hoje ele está decidindo fazer algo por você, por mim, por nós. Ele podia só ter ido embora, feito de conta que não escutou, ele estava indo para a cruz do Calvário, mas não, ele para e decide mudar aquela realidade. Ele decide arrancar aquele homem da sua zona de conforto, e é o que Deus está fazendo com nós hoje. Ele está nos arrancando da zona de conforto. Ele não permite mais que sonhos, que nada morra, seja enterrado, por causa de vozes, por causa de cala-bocas, por causa de não atrapalha, fica quieto. Não, 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 não. O Senhor hoje está dizendo: arranca essa capa, joga fora essa capa. O que Jesus está dizendo para nós? Ei, independente do que eu estou indo fazer, você é importante para mim. O que ele fala? A tua fé te salvou. Olha o poder disso. Às vezes tu está dizendo assim: pastor, tu não tem noção do tamanho da minha cegueira, não tem como. Os laudos médicos, tudo está errado. E é isso que o diabo faz. A gente fica apego à circunstância, a gente fica apego àquilo que os nossos olhos enxergam. E eu sempre digo aqui, o que mais nos cega são os nossos próprios olhos. O que mais nos cega é aquilo que nós enxergamos com os olhos humanos. Jesus está indo embora, Ele não está chegando em Jericó, gente. Depois vocês vão ler também, que eu não vou ficar lendo tudo para vocês. Ele está saindo, é na saída que Ele está indo, não é na chegada. Ele está indo lá para aquele negocinho verde. Ele para, chama ele, porque ele sentiu na sua alma o grito de desespero daquele homem. Talvez é isso que está faltando para você. Talvez é isso, essa vontade, essa fé, esse despertamento dentro de você, para que Jesus possa fazer um milagre, para que Jesus possa fazer você voltar a ver, te colocar na geografia correta, nos lugares corretos. Talvez é isso que falta para Ele poder curar aquilo que precisa ser curado dentro de você, seus traumas, suas dores, seus machucados. Tem tantos sonhos, tantos planos, tantos propósitos sentados na minha frente, e muitos deles estão paralisados por causa da zona de conforto. Então entenda, Bartimeu foi um dos últimos milagres antes da crucificação. Para você entender a importância que nós temos, a importância que você tem. Ele estava no caminho para a cruz, só que ele encontrou tempo para parar, para curar Bartimeu. É como se ele falasse assim para nós hoje: eu estou indo, mas eu tenho tempo para cada um de vocês. Aqueles que decidirem levantar, aqueles que decidirem arrancar a capa, e vir para o meu encontro com todo o coração. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura, hoje é noite de libertar aquilo que está fazendo você ficar paralisado. Ah, pastor, mas eu já tentei tantas vezes e não deu certo.
Pastor, eu já pensei várias vezes em sair, em mudar, mas ai pastor, como vai ser? Como que eu vou pagar as contas? Meu Deus, o que o pessoal da igreja vai falar de mim? Nossa, imagina, eu tenho amigos de tanto tempo naquele emprego, eu tenho amigos de tanto tempo naquele lugar, eu tenho isso, eu tenho... Por quanto tempo nós vamos ficar carregando uma capa que Jesus hoje está dizendo, tira ela? E o texto diz que depois que ele é curado, ele caminha com Jesus até a cruz. Ele não saiu para festejar, ele não abandonou Jesus e foi contar para os amigos, ele não saiu contando aquilo para ninguém, ele não foi fazer inveja para ninguém, ele glorificou, voltou a enxergar e seguiu Jesus. O problema é que às vezes a gente quer dar resultado para os outros, às vezes a gente quer mostrar para os outros, ó, eu consegui, ó, estou enxergando, ó, como eu sou grande, como eu tenho números. Lembra da fila? Quem estava no culto da fila? Eu vou estar lá no final, eu vou gritar lá de trás, eu avisei! Tomara que eu vá também, né? Eu estou brincando, para mim é mais importante vocês irem do que eu próprio ir, porque esse é o meu chamado, é direcionar vocês para a salvação, só que ninguém mais prega para isso, ninguém prega salvação, sabe por quê? Porque salvação não enche igreja, já falei isso para vocês, o que enche igreja é hipergraça, é prosperidade, é dinheiro, é ganhar, e eu já fui bom nisso, já viajei muito, muita gente aqui de Joinville, pastores acompanhavam, me levavam, mandavam fazer oferta, dízimo, só que eu não posso negociar meus princípios, eu quero ter certeza que vocês vão ser salvos, você pode até não ser salvo, mas vai ser por uma decisão sua, não por um alimento que eu te entreguei errado, eu sou falho, eu sou pecador, tomo decisões erradas, erro, mas eu não vou negociar princípio para encher a igreja, eu não vou negociar princípio apenas para te agradar e você falar, que pastor legal, nossa, aquela igreja é uma bênção, tem uma atmosfera tão legal, eu não vou criar em você um falso evangelho. Deus nos ama, a cruz é o suficiente, não é o que eu falo aqui, a cruz deveria ser o suficiente para qualquer coisa. Nós estávamos falando hoje no louvor aqui no ensaio, tem muita gente que prega que a cruz do Calvário, Jesus, a cruz não é o final, é o início de tudo. A cruz é como se o cronômetro começasse a girar para o dia que nós tanto esperamos, que é a volta dele. Aleluia. E a pergunta é, quando ele chegar, nós vamos estar ainda com aquela capa? Se sentindo cego, paralisado, na zona de conforto? Ou nós vamos ter sido alguém que pulou, arrancou a capa, viveu o chamado, saiu do lugar? Entenda que naquela noite da ceia, da última ceia, é como se Jesus não tivesse escolhido conforto, ele escolheu redenção. A maior prova é a passagem por Jericó. Ele poderia continuar o caminho dele de boa, ele já sabia o que ia acontecer, só que ele preferiu. E hoje eu sinto muito forte no meu espírito, existem pessoas não carregando apenas uma capa, mas mais de uma capa. São decisões difíceis que devem ser tomadas, são prisões que você vive, que ninguém enxerga as grades, somente você. Talvez são culpas, medos, prisão de pecado. Muita gente está aprisionado ao passado, a rotulagem que pessoas colocaram em você, há responsabilidades e pesos que você acha que você tem que carregar, porque um dia falaram que é assim que funciona. Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que fala que faz por gratidão, mas na verdade só está fazendo para ser reconhecido. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja, não faça por fazer. De boa intenção o inferno está cheio.
Reconheça o que você está fazendo. E nós hoje, eu sei que normalmente a ceia é uma palavra mais amorosa, mas não existe mais amor envolvido do que nessa palavra. Quando Jesus passa e fala: ei, vem cá, tu tá cego, tu tá paralisado, eu estou um pouco atrasado, que eu ainda tenho que fazer uma ceia e ser crucificado. Vai doer, mas eu vou fazer isso por você. E hoje é a noite de redenção. Hoje é o mesmo sentimento que Jesus teve com Jericó, na saída de Jericó com Bartimeu, Ele está tendo por cada um de nós. Fique de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Eu quero que você declare dentro do seu coração: hoje eu lanço fora a capa. Hoje eu lanço fora o medo. Eu lanço fora a zona de conforto. Eu lanço fora a acomodação. Pelo sangue de Jesus, eu sigo Jesus. Nós não vamos sair daqui falando o que nós fizemos ou o que nós decidimos. Nós vamos sair daqui cada vez mais seguidores de Cristo, cada vez mais gratos pela cruz do Calvário. Esses dias entrou um rapaz aqui e falou: para que você tem essa cruz? Essa cruz é sinal de maldição. Oh, glória. Ser pastor é bem fácil. Entenda que o que aconteceu naquela cruz do Calvário é o maior gesto de amor da história. E hoje, quem foi o personagem está dizendo para você: filho, joga fora a capa. Não vamos se atentar somente ao que aconteceu na cruz do Calvário, mas vamos se atentar àquilo que é o nosso sonho, que é quando ele vai chegar, quando a trombeta vai tocar. Você já pensou a gente escutar aquele som da trombeta? Ele voltar a buscar a noiva, buscar sua igreja, e nós com uma capa que não pertence, paralisados, presos em lugares errados, pessoas erradas, ciclos errados. Nós precisamos viver o nosso chamado. Nós precisamos viver e não sobreviver. Nós precisamos parar de aceitar as esmolas do mundo, as esmolas de Satanás, as bandejas que o diabo tem colocado. Que nessa noite, feche seus olhos, que nessa noite o Espírito Santo possa responder as suas dúvidas, que você entenda qual é a capa que o Senhor está pedindo para que você arranque nessa noite.